Vou ensinar para vocês hoje os 5 níveis de consciência de compra que uma pessoa percorre antes de escolher comprar um produto e efetuar de fato essa compra, tá? Sou Alisson Santos, sou neuropsicólogo e tenho uma agência de marketing. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like aí para ajudar esse plano. Esse é o 7º vídeo de uma coletânea de 365 conteúdos que eu vou fazer. Então, eu falo para pessoas que estão começando na área de marketing digital, né, para leigos. Se você já tem alguma experiência nesse mercado, talvez você não vai conseguir agregar em nada, tá assistindo esse vídeo. Mas se você for entusiasta e quiser acompanhar, fique à vontade, vai ser muito bem-vindo. E se você está começando agora, tá no lugar certo. Provavelmente você vai sair desse plano de conteúdo um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais esse mercado. Eu gosto de contar esse processo da consciência de compra contando uma história que eu vi num livro de vendas uma vez. Existem cinco degraus de consciência antes do cliente escolher comprar o produto. Primeiro, ele não sabe que ele tem um problema. Aí, no segundo degrau, ele descobre que tem um problema. No terceiro degrau, ele entende que aquele problema tem uma solução. Ele já escolhe a solução para o problema dele no quarto degrau das soluções propostas. E no quinto degrau ele efetua, né, a compra. Ele escolhe de qual pessoa ele vai contratar aquela solução, ou de qual marca ele vai comprar aquele produto. A história é muito simples. Tinha um casal que toda vez que eles abriam uma garrafa de vinho, eles não conseguiam tomar a garrafa inteira. E ele passava por alguns problemas com isso, porque realmente é meio ruim assim. Se você não vai beber a garrafa toda, ou você vai voltar a rolha para a garrafa, ou você vai pôr um papel filme. Você fica meio que sem saber o que fazer, principalmente se for uma garrafa mais cara, né? Um vinho mais barato, até que você não vai ligar tanto, mas sei lá, sabe? O cara abriu um Petros, ele vai ficar meio assim, né? Vai ter que beber a garrafa inteira, porque vai desperdiçar. É um excelente vinho, né? Então, eles tinham esse problema, mas assim, nunca foi uma coisa que impactou o cara. Ele nunca parou pra prestar atenção nesse problema. Ele sempre ia e, vamos tomar inteira, ou sei lá, vou voltar a rolha aqui. O ruim é que a rolha ela expande, né? Quando você tira da garrafa, então é meio ruim de voltar. Tem rolha que não volta com facilidade. Então, um dia ele foi visitar um casal, amigo deles, né? Esse casal foi visitar outro casal. E aí, chegando lá na casa, a pessoa pegou e falou assim: Nossa, pessoal, a gente tem um problema aqui que toda vez que a gente abre uma garrafa de vinho é muito para mim e pro meu marido tomar. E a gente sempre tinha um problema para fechar essa garrafa de novo, né? Como que a gente vai fazer? Vai abrir e não vai tomar inteiro o vinho? E aí, na hora, ele teve a consciência de que ele tinha um problema. Ele estava num degrau que ele não sabia que tinha um problema. Ele falou: Nossa, eu também passo por isso. Foi pro segundo degrau. Ele entendeu que ele também tinha esse problema. Nossa, ela tá falando pra mim. Eu tenho dificuldade. Às vezes a gente abre e eu também não sei o que fazer. Eu tento voltar a rolha, ou eu cubro a tampa, eu faço alguma coisa assim. Falou: Ah, beleza, entendi que tem um problema, né? Segundo o nível de consciência. Aí a pessoa falou assim: a gente tentava várias soluções e nada dava certo, né? A gente tinha dificuldade para voltar a rolha. Até que um dia eu descobri que existiam umas tampas herméticas que elas meio que se adaptam à boca da garrafa. Então, chegamos no terceiro nível de consciência, que é entender que existe alguma solução que é diferente das que eu já conhecia. Estou me familiarizando com uma nova solução, uma solução que de fato resolve o problema, tá? Não é igual voltar a rolha para a garrafa e não conseguir colocar ela, ou ficar meio mal feito, ou cobrir com papel filme, o negócio não ficar legal também, né? Furar, estourar, não sei. Então, é uma solução nova, você está sendo apresentada uma solução, tá? Que pode resolver esse problema. Quando ele viu isso, ele falou: Nossa, eu quero uma tampa também. Vou comprar um negócio desse também. Só que ele não sabia ainda qual que ele ia comprar. Qual rolha que ele comprou. Ele já está decidido que ele quer aquela solução. Mas ele não sabia qual que ele ia comprar ainda. Tá? Esse é o quarto nível. Eu quero um. Vou pesquisar na internet e tal. Ele viu lá como funcionava, viu do pessoal, foi pesquisar.
Quando ele estava no processo de comprar essa tampa, ele lembrou que um amigo dele tinha uma loja que vendia produtos importados. Ele mandou uma mensagem para ele e perguntou: Você tem a tampa aí? Ele falou: Tenho. Tem uma aqui, muito acessível, custa X. Ele falou: Pronto, eu quero. Então ele tomou a decisão final, já depois de saber que ele tinha um problema. Antes ele não sabia, passou a saber que tinha um problema. Ele descobriu uma solução. Ele descobriu que essa solução atendia ele queria essa solução, só faltava escolher qual marca do negócio ele ia comprar. E aí ele escolheu. Então, por que eu estou contando para vocês como funcionam os níveis de consciência do processo de compra? Porque muitas vezes a gente faz conteúdo sem considerar esse tipo de estratégia. Na verdade, a gente às vezes não considera nenhuma estratégia. A gente pensa, vai ter um período sazonal, que é tipo uma data especial, vai ter Dia das Mães. Aí vai lá e faz alguma coisa pro Dia das Mães, mas não considera muito a fundo isso. Não tem uma estratégia meio que moldada para um processo de vendas. Então eu apresento isso aqui para que vocês no momento de começar a construir conteúdo para a internet, vocês façam um entendimento, tá, em linha temporal, de um modo que você conduza dentro desses 5 níveis de consciência o seu público. Então você vai ter um vídeo que é para alguém que nem sabe que tem um problema. É uma pessoa totalmente leiga. Vou dar um exemplo com a Dibli. Meu produto é para pessoas que querem entrar dentro das redes sociais com a empresa delas. Quer que a empresa tenha presença digital. Quando elas tomam essa decisão, geralmente está voltado a alguns problemas. Que é gravar conteúdo. É difícil gravar conteúdo. É difícil manter constância. Dá trabalho, muitas vezes você procrastina. Quando você não vê o resultado vindo de forma constante, em crescimento, se você não entende que tá dando certo, você quer desistir. Então você desiste mais fácil que uma empresa que está fazendo isso. A pessoa tem problema para contratar gestor de tráfego. A maioria dos gestores de tráfego só quer enrolar, pegar o dinheiro e sair. Não quer ver a pessoa com resultado de fato. Não ajuda a pessoa a se reposicionar. Então eu tenho todas essas dores. Aí eu tô lá vendendo meu produto. Eu falo assim: você tem uma empresa que tem um perfil no Instagram, mas está muito difícil de postar conteúdo, está muito difícil de fazer tráfego pago. Aí o cara vai olhar e fala: opa, rapaz, eu passo por isso. Eu tenho um Instagram aqui da minha loja de roupa e eu tô com dificuldade para fazer conteúdo para ela. Então, beleza. Você saiu do primeiro degrau para o segundo. Você não sabia que tinha um problema porque você nunca pensou nisso como um problema que você quer resolver. E agora você sabe que tem um problema, mas não sabe ainda qual que é a solução. Aí eu pego e falo para você assim: você sabia que existem social medias, pessoas que são filmmakers, gestores de tráfego que fazem esse serviço para você? Você contrata essas pessoas e aí por conta disso elas vão, gravam seu conteúdo, postam para você, fazem seu tráfego pago, tudo isso. Aí eu tô começando a mostrar para essa pessoa que existem áreas profissionais que resolvem o problema dela. Ela fala: nossa, existem várias soluções para o meu problema. Aí eu pego e falo assim: tem uma muito interessante que é quando você contrata uma agência, que ela é uma hub completa, que ela tem tudo em um só lugar. E aí você tem na mesma empresa a pessoa que filma você, posta pra você, faz seu conteúdo, te ajuda a se posicionar, faz tráfego pago pra você. Tudo isso num lugar só, circular. Aí você pega essa essa estrutura bem legal, né? E contrata, paga só um valor, aí a pessoa tá olhando e fala: nossa, eu acho que eu precisando de uma hub dessa, porque também, se eu tiver que contratar o social media, ou coisa, um de cada lado, eu fico perdido. Vai ficar difícil para mim gerenciar tudo, né? Se eu contratasse uma hub, ia ser perfeito. Pronto, eu vou escolher uma hub. Aí eu pego e falo: então, tem a Dibli, que faz tudo isso, e você contrata isso por menos de um salário mínimo. Ou seja, aqui eu mudo o jogo, aqui eu tô falando do meu produto. Olha o processo de consciência que eu fiz com o cliente. Se os meus conteúdos conversam dessa forma, principalmente para quem vai começar a postar agora, tá? Se o conteúdo é retilíneo, ele tem coerência, cara, provavelmente a chance de você vender é maior, porque você está trabalhando com estratégia. Você não está trabalhando sem estratégia. Então é por isso que eu estou ensinando vocês aqui esse processo, tá?
Não se esqueçam que esse vídeo é patrocinado pela Dibly. O Instagram da Dibly está aqui embaixo. A gente é uma agência, uma hub de marketing especializada em clientes que estão começando nesse mercado. Você contrata a gente posta conteúdo para você, grava você, edita os vídeos, leva script, te ajuda a se posicionar, faz tráfego pago para você, tudo isso, tá? Então, lembrando, a gente só atende pessoas de Guarulhos, tá? Nossa empresa é local porque eu não tenho filmmakers em toda a estrutura do Brasil. Se vocês precisarem de algum tipo de direcionamento com esses conteúdos e quiserem contratar de uma empresa que já é mais consolidada, já tem bastante tempo de mercado, contratem a nossa empresa, tá? A gente também vende esse tipo de consultoria, beleza? E não se esquece de se inscrever no vídeo, né? Pra ajudar a gente, beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu, falou.